Bom, galera, eu tô aqui para resolver junto com vocês o exercício 24, utilizando a linguagem R. Então, aqui está o nosso exercício 24 e ele fala: estudando uma nova técnica de sutura, foram contados os dias necessários para a completa cicatrização de determinada cirurgia. Ele lista o resultado dos 25 pacientes que foram analisados e aí ele pede para a gente: organize os dados numa tabela de frequência e calcule a média e a variância. Então, vamos resolver esse exercício usando o R e usando o RStudio. Então, aqui no RStudio, vocês podem ver que eu já coloquei aqui os nossos dados dentro desse objeto dados. Esse, como fazer isso daqui, né? A gente tem um tutorial disso, mas basicamente eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V do nosso enunciado. Então, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, vocês percebem que ele fica com esse E aqui, que a gente tem que mudar para uma vírgula, e aí a gente pode rodar isso daqui. Então, a gente já tem nossos dados dentro desse nosso objeto. Agora, vamos fazer então a tabela. Como que a gente vai fazer essa tabela de frequência? A gente pode usar a função table do R, que já está implementada no RBase, e fazer um table de dados. Fazendo table de dados, vocês conseguem ver aqui que ele retorna a nossa tabela de frequências. Então, apareceu uma vez o valor 5, 4 vezes o valor 6, 6 vezes o valor 7 e assim por diante, todos os valores. Então, aqui a primeira linha é o valor e a segunda linha é a quantidade de vezes que aquele valor aparece. Então, agora, vocês já sabem como fazer a tabela de frequências absoluta. Então, agora vamos fazer, só por fins de demonstração, uma tabela de frequências relativa. Então, como que a gente pode fazer essa tabela de frequências relativa? Então, vamos primeiro de tudo jogar esse nosso objeto table aqui que a gente acabou de criar dentro de um objeto que a gente vai chamar de T1. E agora a gente vai fazer o seguinte. A primeira maneira que a gente pode criar uma tabela com as frequências relativas é pegando esse nosso objeto T1 e dividindo por length de dados. E aí vocês já conseguem ver que ele dá a nossa tabela de frequências relativas aqui embaixo. Então, o que length de dados está fazendo? Length é uma função também já implementada no RBase, que basicamente conta os elementos, o número de elementos que tem aquele objeto. Então, isso daqui também a gente vai explicar isso com mais detalhe em outra aula. Vocês podem se referir à aula do exercício 23, que o Christian fala um pouco sobre isso. Mas, basicamente, para a gente não ter que ficar contando o número de elementos que a gente tem dentro daquele nosso objeto, a gente usa a função length. E aí ele faz esse trabalho para a gente. Então, esse daqui é como a gente vai fazer a nossa tabela de frequências relativas. Essa é uma das possibilidades. Então, novamente, vamos jogar isso para dentro de um objeto, que dessa vez a gente vai chamar de T2. E agora vamos ver como que a gente pode fazer essa mesma tabela de frequência relativa de uma outra maneira. Então, vamos criar aqui o objeto T3. E esse objeto T3, a gente vai utilizar a função prop.table, também já implementada no RBase, só que a gente não vai fazer prop.table dos dados, a gente vai fazer prop.table da nossa tabela inicial que a gente fez. Então, a gente vai usar prop.table T1 e ele também deve retornar a nossa tabela de frequências relativas. Então, vamos dar aqui um T3 para a gente poder observar isso daqui. E observem que o T3 é igual ao nosso objeto T2. E ele tem que ser, né? Os dois estão fazendo a mesma coisa. Então, essas são as duas maneiras de você criar uma tabela de frequência relativa. Agora, além da tabela de frequências, o exercício pede também para a gente calcular a média e a variância desses nossos dados. Então, cada um deles a gente pode fazer de duas maneiras. Então, vamos começar pela média. Então, vamos separar aqui, vou adicionar um comentário aqui, falando que a gente agora está indo para as médias. Então, qual que é a primeira maneira que a gente pode fazer o cálculo de média? O cálculo da média a gente pode fazer simplesmente pela fórmula de média. Então, o que que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que a fórmula da média é o somatório dos nossos dados
dos dados dividido pelo length de dados. Então, a função sum, ela está basicamente somando os valores, todos os valores que a gente tem dentro desse nosso objeto dados, e o length a gente já fez anteriormente. Então, aqui está a nossa média. Então, vamos jogar esse dentro do objeto média zero. E agora, qual que é a segunda maneira que a gente pode calcular a média? A gente pode criar aqui um objeto média 1, usar a função min do R, min de dados. Min é uma função que também já está implementada no R base, e ela faz o mesmo trabalho. Vocês podem ver aqui que a média 1 é igual à média zero. Essa função min está fazendo essa conta. Ela está fazendo o somatório dos dados e dividindo pelo número de elementos que você tem dentro daquele objeto que você está somando. Então, essas são as duas maneiras que a gente tem de fazer a média. Agora, vamos para a variância. Então, como que a gente pode fazer a variância? A variância tem uma fórmula um pouquinho mais complicada. Então, como que a gente vai fazer? Seguindo as leis da matemática, porque a gente não pode esquecer delas, a fórmula da variância é 1 sobre length de dados menos 1. Lembrando que esses caras aqui embaixo, length de dados é menos 1, também tem que estar entre parênteses, porque senão você vai dividir 1 sobre o length de dados e depois tirar 1. Então você tem que juntar o length de dados com menos 1 e fazer 1 dividido por todo esse valor. Tudo isso a gente vai multiplicar pelo somatório de dados menos a média dos dados. Esses caras aqui também a gente tem que colocar dentro de parênteses, porque a gente vai elevar isso daqui ao quadrado. Então, a gente está somando as diferenças ao quadrado e fazendo a multiplicação por 1 sobre n menos 1. Então, a gente aqui, né, isso daqui é importante de lembrar, a gente está utilizando a fórmula que a gente faz a divisão por n menos 1. Isso é importante. Existem duas maneiras de você calcular a variância. Um deles é utilizando 1 sobre n e a outra é utilizando 1 sobre n menos 1. Aqui a gente está fazendo 1 sobre n menos 1. Então, aqui está a nossa variância utilizando essa maneira. Além dessa maneira, utilizando a fórmula, a gente pode também utilizar a função var, que já está implementada no RBase também, e ele faz a mesma coisa. Vocês conseguem perceber aqui que o valor que a gente obtém utilizando a função var é o mesmo que a gente obtém quando a gente desenvolve a fórmula. Vamos jogar esses nossos valores para dentro de objeto. Variância 0 vai ser esse nosso primeiro, e variância 1 vai ser esse nosso segundo. Note que o var também usa n-1. Ele não usa 1 sobre n. Os professores de vocês, o Lineu e a Silvia e quaisquer outros professores de estatística básica que vocês venham ter, eles vão explicar essa diferença, vocês vão ver essa diferença em outras disciplinas do curso também, mas é importante para vocês saberem que a função var implementada dentro do R faz o cálculo utilizando n-1. Então, são essas as maneiras que a gente tem de calcular a média e a variância, são essas as maneiras que a gente tem para fazer tabelas de frequência dentro do R, utilizando o RBase. Eu vou preparar um script mais detalhado, comentado para vocês e vou disponibilizar eles também na descrição do vídeo. Então, lembrando, a descrição do vídeo vai ter um arquivo que tem o tutorial de como instalar o R, como instalar o RStudio, e também vai ter esse script comentado e bem completinho para vocês poderem consultar. Bons estudos para todo mundo e ficamos à disposição para qualquer dúvida que você tiver. Valeu!